Olá, meus irmãos, graça e paz a todos. Quero compartilhar com vocês, através deste vídeo, em tempo oportuno, sobre a questão da profecia. Visto que tem circulado pelas redes sociais, para mim mesmo já enviaram muitos áudios, muitos vídeos de pessoas profetizando, trazendo algo que ainda está para acontecer, alguma coisa que ainda está por vir. E eu já quero deixar a minha posição bastante clara referente a isso. Eu creio em profecia. Eu creio nos dons do Espírito Santo. Porém, a Bíblia, ela nos dá o direito de julgar estas profecias. Vejam os irmãos que tem inúmeras pessoas profetizando, e tudo quanto estão profetizando não está acontecendo. Se não está acontecendo, algo não está bem. Algo está saindo mal com esta profecia. A pessoa que está profetizando pode ser um falso profeta? Claro que pode. A pessoa que está profetizando pode estar entregando a mensagem de forma equivocada? Pode também. Talvez até pode ser um servo de Deus, uma serva de Deus, mas ao entregar a profecia, está entregando de forma equivocada. Mas eu quero me deter um pouco com vocês. Depois vocês podem compartilhar, vocês podem comentar, vocês podem escrever para mim o parecer de vocês quanto a isso que eu vou dizer nesta ocasião. Primeiramente, quero dizer aquilo que a Bíblia diz. Quando nós olhamos para 1 João, capítulo 4, e o versículo 1, diz que precisamos examinar todo o Espírito que fala na igreja. E diz o apóstolo João, porque tem surgido muitos falsos profetas pelo mundo afora. Então toda profecia, ela precisa passar por uma espécie de julgamento. Que julgamento é esse que eu posso fazer a uma profecia? Em primeiro lugar, esta profecia, ela se enquadra com os princípios da Bíblia. Esta pessoa que está profetizando, ela está usando a Bíblia de forma correta, como ela é? Vejam bem os irmãos, que as profecias que têm chegado para nós só são profecias destrutivas, profecias de destruição de nações, destruição do Paraguai, destruição do Brasil, destruição de outros países. Que tipo de profecia é essa? E além do mais, na sua quase que totalidade, não tem se cumprido. Se não tem se cumprido, então não é Deus quem está falando. É isso, irmãos, que nós precisamos estar muito atentos. Além de não estar havendo o cumprimento dessas profecias,
ainda elas são profecias que não condizem com os princípios da Bíblia. E Deus, Ele já manifestou a sua vontade por intermédio da Bíblia. Nenhuma profecia deve entrar em desacordo com a palavra de Deus. Tratando-se de profetas, o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios, capítulo de número 14, o versículo de número 29, dizendo que se profetize, que hajam profecias, mas que também haja um julgamento. Olha só o que diz Paulo aqui. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Sabe o que é que eu aprendo com isto? É que a profecia, ela pode ser julgada. Ela pode ser julgada usando o crivo das Sagradas Escrituras. Paulo, ainda escrevendo a sua primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo de número 5 e o versículo de número 21, ele diz: julgai todas as coisas, retende o que é bom. Este julgai todas as coisas também se enquadra à profecia. E diga-se de passagem, é cada profecia que tem se levantado nesses últimos dias que está mais para uma questão de terrorismo do que Deus orientando o povo. Eu quero destacar para vocês aqui três marcas ou 3 qualidades de uma profecia, com base em 1 Coríntios, capítulo de número 14 e o versículo de número 3. A profecia, ela tem então 3 finalidades. E você pode acrescentar tantas outras que queira, mas eu aqui quero destacar 3. A primeira delas é a edificação. A edificação, ela traz para a vida das pessoas a vontade de Deus. Ou seja, quando a profecia ela vem pela direção de Deus para a edificação das pessoas, ela está direcionada, ela está canalizada sobre uma certa situação. Ela pode ser entregue para um povo, para uma nação, para uma cidade, para uma igreja, assim como também para uma só pessoa. Quando Deus ele fala através deste dom da profecia, ele não deixa dúvidas. Quando Deus fala, ele não gera medo nas pessoas. Ele não gera insegurança. Toda profecia que traz medo, toda profecia que traz insegurança, toda profecia que traz dúvida, ao meu ver, não é Deus quem está falando. Ao meu ver, não é o Espírito Santo de Deus. Aí está mais para um falso profeta. Está mais aí para o espírito enganador. Está mais manifestado um espírito de anticristo, enganando as pessoas por intermédio de profecias. Outra finalidade da profecia é a exortação. Pastor, mas se a profecia for uma exortação,
Pode ser uma palavra forte, uma mensagem dura, uma mensagem de repreensão. Mesmo assim, a pessoa, a igreja ou o povo que recebe uma mensagem exortativa da parte de Deus por intermédio de um profeta, mesmo assim, vai sentir paz no coração. Deus, Ele não está aí para nos assombrar. Quando Deus fala alguma coisa com base na exortação, fala para o nosso bem. E quando Ele fala para o nosso bem, então nós podemos sentir bem. Nós podemos sentir paz no nosso coração. Porque quem está falando é o nosso Deus, é o nosso Senhor quem está falando. Então, quando uma mensagem profética ou quando uma profecia não traz paz, não gera conforto, não gera tranquilidade, mesmo sendo ela exortativa, não é Deus que está falando. Todas essas profecias que você já escutou através de áudio, já assistiu por intermédio de vídeos e não se cumpriram, todas elas são falsas. São profecias mentirosas. São profecias produzidas até mesmo pela própria vontade humana. Alguém querendo se promover com base em uma situação. Não tenho medo algum de dizer isto. Toda profecia que não se enquadra com os princípios da Bíblia, toda profecia que não se cumpriu por estes profetas desta época que estão profetizando, é falsa. Pessoas que marcaram datas para determinados acontecimentos e não se cumpriu, é profecia falsa. Abram os vossos olhos. Estejam atentos a este tipo de profeta que está profetizando por aí. Outra coisa, ou uma outra finalidade da profecia, é trazer consolação. Quando Deus fala, a gente sente paz. Quando Deus fala, Ele traz para nós consolação. Infelizmente, tem muita gente aí falando em nome do Senhor Deus, mas o Senhor Deus não está dizendo nada. Pessoas estão produzindo determinadas mensagens proféticas por conta delas mesmas. Não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com a Bíblia, até usam a Bíblia como um pretexto, mas na verdade não se cumpre aquilo que dizem. Falsos profetas, mentirosos. Todo mentiroso tem parte com o diabo. Quem está profetizando mentira, quem está enganando o povo, usando a própria Bíblia para enganar as pessoas com mentiras, está sendo influenciado pelo diabo. Quem está falando aí não é o nosso Deus. Quem está falando aí é o diabo por intermédio dos seus adeptos, dos seus falsos profetas. Toda profecia que vem de Deus
não vai contrariar os escritos bíblicos. Chegou um áudio para você sobre uma profecia? Alguém profetizou para você? Vá para a Bíblia. Examine-a. Está de acordo com a Bíblia? Amém, vai se cumprir. Não está de acordo com a Bíblia? Não vai se cumprir. Toda profecia, toda palavra, toda revelação que entra em choque com a Bíblia é satânica. São pessoas que estão sendo usadas por interferência de Satanás para trazer medo, pavor e espanto para as pessoas. Eu vou finalizar esta reflexão com vocês e vocês podem deixar os vossos comentários depois. Nem os anjos dos céus podem trazer ensinamentos que contrariem o Evangelho. Paulo disse isso aos Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Se nem mesmo os anjos têm autorização ou autoridade para trazer uma outra mensagem além daquela que está escrito na Bíblia, quem são esses que estão profetizando por aí? Quem são esses que estão semeando pavor e terror na população? Quem está por trás? Quem está por trás desses falsos profetas que profetizam engano, que profetizam mentiras? Quem está por trás? Deus, que não é. Somente para você refletir e deixar o seu comentário depois. Comente o que você acha sobre estas profecias com base na Bíblia. Isto que eu falei para vocês aqui, procurem na Bíblia, olhem na Bíblia. Os versículos que eu citei aqui, os textos que eu citei aqui, examine na Bíblia e tire suas próprias conclusões. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, em nome de Jesus.